bom dia para quem está presente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver a gravação. Hoje nós estamos na terceira mesa do seminário de Jovens Pesquisadores do NEIT, aqui da Unicamp. Nós tivemos poucas inscrições esse ano no seminário, mas os debates estão sendo bem interessantes, bem importantes, e eu considero o evento um sucesso, porque é uma excelente oportunidade que a gente tem de promover a divulgação e apresentação das pesquisas em andamento, nossos alunos aqui, área de economia industrial, da inovação, e uma oportunidade para vocês receberem comentários, vocês que estão apresentando, receberem comentários dos professores, dos colegas, enfim. Tá? Hoje nós teremos duas apresentações, da Renata Martins Predo e do Felipe Alves Peixoto, tá? Cada apresentação 15 minutos, tá, pessoal? Então, vamos começar aqui com a Renata. A Renata é doutoranda no Instituto de Economia e orientação do professor Fernando Sarti, da professora Rosângela Ballini, e o trabalho que a Renata vai apresentar é ativos intangíveis do setor farmacêutico, utilização da árvore de classificação para caracterização de empresas farmacêuticas. Renata, pode fazer sua apresentação, a hora que faltar uns 2 minutinhos eu te aviso. Tá, eu vou colocar aqui para compartilhar. E assim, pelo que eu ensaiei, eu devo falar 15 minutos e 10 segundos, tá? Então, tá tudo sob controle, se passar um pouquinho só. 10 segundos, tá liberado. Obrigada. Então, aqui pode compartilhar. E não precisa correr, tá, Renata? Se passar 15 segundos em vez de 10, não tem problema também. Tudo bem. Vocês já estão vendo, né? Coloca no modo apresentação disso, obrigado. Estamos vendo sim, Renata. Pode começar. Então, como o professor Renato já apresentou, eu sou a Renata, orientada pela professora Rosângela e pelo professor Fernando Sarti, e estou apresentando, então, esse trabalho aqui. Só um pequeno contexto. Eu defendi o mestrado no começo desse ano, e lá eu estudei a importância dos ativos intangíveis para o processo de acumulação do setor farmacêutico. E no mestrado eu utilizei 2 árvores de classificação, e o que eu vou apresentar aqui é, na verdade, o meu primeiro resultado do mestrado, a primeira árvore que eu calculei. Por quê? Porque eu acho que a metodologia de árvores é muito frutífera, ela tem muita aplicação econômica, eu acho que pode ser muito útil para diversas pesquisas econômicas, mas eu não vejo ela sendo muito utilizada. Então, aqui é um pouco de esforço de divulgar essa metodologia, explicar um pouco como funciona, e também porque eu pretendo publicar, de alguma forma, esse primeiro resultado. Então, é isso que estamos fazendo aqui agora. Então, essa apresentação vai passar rapidinho uma introdução sobre ativos intangíveis, um pouco de definições e exemplos, o setor farmacêutico, já focando no papel dos ativos intangíveis no setor farmacêutico. Aí eu apresento o objetivo e a hipótese do trabalho e passo para a metodologia, falando da base de dados e falando de, finalmente, árvores de classificação e principalmente do algoritmo utilizado, né, que foi o Quest. Aí eu apresento os meus resultados e faço alguns comentários finais. Então, os ativos intangíveis têm sido cada vez mais estudados na literatura econômica, né? Embora ela já tenha sido citado desde lá do List, em 1856. Mas por quê, né? Segundo Serfati, isso tem ocorrido porque os ativos intangíveis substituíram os tangíveis como os principais fatores geradores de valor. O investimento em intangíveis passou a ser um fator crítico na produção e exploração do capital físico, de tal forma que o sucesso competitivo das empresas requer grande capacidade de desenvolver, gerir, mensurar e controlar o fluxo de conhecimento e de ativos intangíveis. E, assim, muita coisa pode ser, né, colocada como ativo intangível. O que é mais discutido na literatura é, principalmente, o P&D, o know-how, a propriedade intelectual, e aqui, então, inclui patentes, a habilidade da força de trabalho, relacionamentos comerciais, softwares e marcas. Existem diversas definições de ativo intangível, mesmo porque é uma coisa muito difícil de definir, mas eu gosto bastante dessa definição do Caio, porque ela chama atenção para 2 pontos. Mas primeiro, né, qual que é a definição dele? Ativos intangíveis são um conjunto estruturado de conhecimentos, práticas e atitudes da empresa que, interagindo com seus ativos tangíveis, então ativo fixo e capital de giro, contribui para a formação de valor das empresas. E o que essa definição chama atenção é o seguinte: é a interação dos recursos da firma, então, tanto os tangíveis quanto os intangíveis, que gera valor. Então, muitas vezes não basta a posse do ativo intangível, é necessário sabê-lo geri-lo, combiná-lo e usá-lo para tal. Outra coisa interessante é que, mesmo com os intangíveis sendo cada vez mais importantes, a gente não pode prescindir dos tangíveis. É necessária a utilização dos dois para a geração de valor.
Agora, entrando no setor farmacêutico, com o papel dos ativos intangíveis nesse setor. Primeiro que eu queria discutir é o investimento em P&D. O setor farmacêutico é um dos mais intensivos em P&D, e eu trouxe 2 dados para a gente ter um pouco de noção disso. Na média, as companhias farmacêuticas gastaram, em 2019, por volta de 1/4 de suas receitas em pesquisa e desenvolvimento. E isso tem crescido ao longo do tempo, porque esse mesmo relatório vai falar que nos anos 2000 era metade disso. Outra coisa interessante é que entre as 50 companhias globais mais intensivas em P&D, 23 pertenciam ao setor biofarmacêutico. A gente vê a importância da pesquisa e desenvolvimento para esse setor. Outra coisa interessante é que, embora a indústria farmacêutica seja caracterizada por grandes empresas, né, grandes corporações, as big pharmas, existem pequenas empresas altamente intensivas em P&D que são muito responsáveis pelo processo de inovação nesse setor. E a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Agora, em relação ao registro de patentes, né? No setor farmacêutico existe um papel ativo e estratégico das patentes. Eu vou tentar falar um pouco disso aqui. Mas primeiro uma definição, né? A patente é o direito garantido pelo governo ao inovador para a produção e o marketing exclusivos de uma inovação por um determinado período de tempo. Isso quer dizer que o possuidor de uma patente tem um monopólio legal. E aí, segundo a Mazzucato, com o sistema de patentes, busca-se um equilíbrio entre recompensar e incentivar os inventores a desenvolver novas ideias, né, concedendo esse monopólio para eles, ao mesmo tempo que se busca a difusão desse conhecimento após o período de vigência da patente, de forma a beneficiar a sociedade com esse conhecimento. Entretanto, para a autora, em alguns setores, incluindo o setor farmacêutico, essa relação se encontra desequilibrada. Por quê? As patentes acabaram se tornando sinônimo de extração de valor. Então, as empresas buscam cada vez mais patentes estratégicas, cercando certas áreas do conhecimento com o objetivo de bloquear concorrentes. Elas buscam muito mais usar as patentes para bloquear concorrentes do que para, de fato, desenvolver aquele produto a qual a patente está relacionada, né? Então, o domínio da patenteabilidade vem se expandindo. As patentes não estão mais restritas aos produtos finais, mas elas incluem também as descobertas, as ferramentas utilizadas no processo de desenvolvimento do produto. Ou seja, tem se patenteado também o conhecimento por trás do produto. E aí eu trouxe aqui os dados do IMEC que ilustram bastante isso. Somente os 12 medicamentos mais vendidos em 2017 nos Estados Unidos somavam 848 patentes associadas a eles, o que dá uma média de mais ou menos 71 patentes por medicamento. Mas esse aqui são as patentes concedidas. Se a gente for olhar as patentes pedidas, né, os pedidos de patentes em relação a esses 12 medicamentos, essa média aqui de 71 sobe para 125 patentes por fármaco, o que é bastante, é muita coisa. Agora, em relação ao registro de trademarks, né? A indústria farmacêutica não é apenas caracterizada por grandes gastos em P&D, mas ela é também uma das indústrias com as mais altas taxas de gastos em propaganda por unidade de venda. Então, as atividades promocionais realizadas nesse setor buscam diferenciar os produtos de uma empresa farmacêutica dos que são fornecidos pelas suas concorrentes. Assim, o esforço publicitário é principalmente concentrado na produção de um tipo de trademark em especial, as marcas. E só para ilustrar um pouco essa importância dos trademarks, né, eu trouxe aqui o que o Fidelino apresenta, que todo mês, apenas no escritório de patentes e trademarks dos Estados Unidos, por volta de 1.000 trademarks são registrados na classe 5, né, que é a classe de fármacos. E uma pequena definição, né? De um ponto de vista econômico, os trademarks são símbolos que permitem aos consumidores identificar bens ou serviços que eles anteriormente acharam satisfatórios e rejeitar aqueles que eles não gostaram. E a construção e a posse de uma marca forte e reconhecida pelo público leva a diversas vantagens. Eu trouxe aqui só 3, mas são muitas outras. Por exemplo, uma maior lealdade do consumidor, uma menor vulnerabilidade às ações de marketing da concorrência, maiores margens de lucro. Então, é por isso que é muito importante para a indústria farmacêutica possuir fortes marcas. E com tudo isso que eu disse aqui, né, é possível observar que muito tem sido estudado sobre o papel dos ativos intangíveis no setor farmacêutico. Mas não é do meu conhecimento nenhum estudo que utilize uma metodologia sistemática que olhe para os dados como um todo e observe se os ativos intangíveis têm de fato um papel de destaque no setor farmacêutico. E quando eu digo dados como um todo, eu quero dizer assim, não só dados de empresas farmacêuticas, mas olhar as empresas farmacêuticas em relação às empresas de outros setores. Então, será que a gente pode apontar mesmo que a posse de intangíveis é uma característica definidora desse setor? Então, foi daí que surgiu a ideia de utilizar uma metodologia de aprendizado de máquina supervisionado, que é a árvore de classificação, para contribuir um pouco para essa ampla discussão. Dessa forma, o objetivo, então, é verificar, utilizando os dados das 2.000 empresas que mais investiram em P&D entre 2013 e 2016, se a posse de intangíveis, tais como P&D, patentes e trademarks, está entre as características que melhor descrevem as empresas farmacêuticas, altamente intensivas em P&D, frente às empresas de outros setores também intensivos em P&D.
Assim, a hipótese é que os ativos intangíveis são relativamente mais importantes para o setor farmacêutico do que para outros setores que também são intensivos em pesquisa, né? E, consequentemente, a gente imaginaria que tem também grande importância de intangíveis para eles. Então, a metodologia. A base de dados utilizada foi a base da OCDE, que apresenta dados para as 2.000 empresas que mais investiram em P&D no mundo, dando informações de receita líquida de vendas, gastos em P&D, capex, lucratividade e ativos de propriedade intelectual, ou seja, patentes e trademarks, para essas empresas. Essa base que eu utilizei tem dados de 2013 a 2016, só que eu utilizei, para o que eu vou apresentar aqui agora, somente os dados de 2016. Então, falando um pouco de árvores de classificação e regressão. Essa é uma metodologia que tem fácil interpretação e forte poder descritivo, e foi principalmente pelo forte poder descritivo que ela foi escolhida, porque ela possibilita mostrar, né, quais variáveis originam o fenômeno de estudo e de que modo a interação das variáveis preditoras afeta a variável dependente. E assim, existem diversos algoritmos de árvore, a gente escolhe conforme né, as características. O escolhido foi o QUEST, que é o Quick Unbiased Efficient Statistical Tree, desenvolvido por Lo e Sim em 97. E como eu disse, né, a gente escolheu o QUEST pelas suas próprias características. Ele possui viés de seleção da variável negligenciável, o que é sempre muito desejado, produz divisões binárias, o que facilita a interpretação. Ele inclui a poda como opção, então a gente consegue controlar o tamanho da árvore. E ele precisa que a variável dependente seja categórica, que para a gente era ótimo, porque a nossa variável dependente é se a empresa pertence ou não ao setor farmacêutico. Então, se ela pertence ao setor farmacêutico, aqui a gente está considerando empresas que têm o NACE 2110 e 2120, ou se ela pertence a qualquer outro setor da nossa amostra. E o objetivo, então, é identificar as variáveis mais importantes para caracterizar as empresas do setor farmacêutico frente às empresas de outros setores. Né? Será que entre essas características estão os ativos intangíveis? As variáveis explicativas utilizadas foram o gasto das empresas em capex, o lucro operacional, a receita líquida de vendas, o número de funcionários, que é uma variável categórica para o tamanho da empresa, o gasto em P&D, o número de patentes e de trademarks registrados, uma binária que tem valor 1 se o gasto em P&D é maior que o gasto em capex daquela empresa, e, por fim, uma variável que é a relação entre o gasto em P&D e o número de patentes registradas pela empresa, que é conhecida na literatura como o custo do P&D. Então, essa aqui foi a árvore construída pelo algoritmo. Eu tenho plena consciência que não dá para ver muito bem aqui, mas na hora de analisar eu vou cortar um pedacinho para a gente olhar um pouco de perto como que faz essa interpretação. Mas só para vocês verem, né? A árvore foi formada por 27 nós, que são esses retângulozinhos aqui. Desses 27 nós, 14 são nós finais ou folhas, e desses 14 nós finais, 7 representam as características das empresas farmacêuticas, que são esses em verde aqui, e são esses que a gente analisa aqui, né, para responder a pergunta da pesquisa. Agora, umas coisinhas um pouco técnicas, né? Aceitou-se nós com no mínimo 20 observações, então cada um desses nós finais tem no mínimo 20 empresas, né? O risco estimado da árvore foi de 18%, isso quer dizer que a árvore errou a classificação de 18% da amostra. E como a nossa base é desbalanceada, o que isso quer dizer? A minha variável dependente é farmacêutica e não farmacêutica. E farmacêutica são 11% só. A gente precisa encontrar custos de má classificação que equilibrem um pouco essa relação para a árvore funcionar melhor. Aqui estão os custos que foram escolhidos, e eu discuti um pouco melhor isso e como eu cheguei nesses números na dissertação. Então, aqui são as características dos 7 nós finais que apresentam, né, as características das empresas farmacêuticas. Eu vou discutir com vocês só o 2 e o 197, porque todos os outros aqui eu vou acabar abordando na hora de falar as conclusões. Mas só para a gente entender como que funciona a interpretação da árvore. O algoritmo apontou que a principal variável explicativa é o tamanho da empresa, que é essa variável aqui, a primeira que aparece na árvore. Então, realizando a primeira divisão da amostra, de forma que as empresas micro, pequenas e médias ficassem separadas das empresas de grande porte. Isso evidencia que, dentro dessa amostra, a probabilidade de uma empresa ser farmacêutica, dado que ela é de menor porte, ou seja, micro, pequena e média, é alta, devido à grande proporção de empresas farmacêuticas entre as empresas de menor porte. Agora, em relação a esse outro nó aqui, né? No ramo da árvore, com as empresas de grande porte, então, aqui, né? Tudo que for partir daqui agora. A variável apontada como a mais relevante para caracterizar as empresas do setor farmacêutico foi o gasto em P&D, que é essa daqui. Evidenciando como as empresas farmacêuticas são realmente mais intensivas em pesquisa e desenvolvimento em relação às outras empresas de outros setores.
A próxima variável mais relevante foi o custo do P&D, que é a relação entre o P&D e o número de patentes registradas. Dessa forma, observa-se que, dentro da base de dados utilizadas, as empresas de grande porte, com investimentos em P&D superiores a 1,58 bilhão de euros e custos do P&D superior a 1,86 milhão de euros, têm maior probabilidade de serem empresas farmacêuticas. Então, né, as conclusões da árvore. As duas aqui eu já comentei, né? Que é o setor farmacêutico se caracteriza por apresentar grande proporção de empresas de micro, pequeno e médio porte. E dentro das empresas de grande porte, as variáveis que melhor descrevem as farmacêuticas são, o que eu comentei, né? Altos investimentos em P&D, acompanhados de um elevado custo do P&D, mas também maiores investimentos em P&D do que CAPEX, menos números de patentes registradas, né? Mais trademarks registrados e menor investimento em CAPEX. Lembrando que esse maior, menor, mais, menos, é sempre em relação às empresas dos demais setores. Então, o que isso quer dizer? A árvore realmente demonstrou que a posse de intangíveis é uma característica marcante do setor farmacêutico. Realmente, as empresas farmacêuticas se distinguem das outras por isso. Mas 2 pontos eu acho que merecem um pouco de destaque. A primeira é as empresas farmacêuticas não se caracterizarem por serem as que têm mais patentes na amostra, porque a literatura econômica sobre o setor farmacêutico fala muito de patentes. Mas o que acontece? Setores diferentes possuem propensões a patentear diferentes. Então, a gente viu os dados do IMEC, é muita coisa um medicamento ter, em média, 71 patentes associadas a ele. Só que para um carro não é assim, porque quantas patentes estão associadas na formação de todos os componentes e peças de um carro? E foi interessante que a árvore acabou mostrando isso para a gente, então que talvez essa comparação de número de patentes não seja tão interessante assim, porque os setores são muito diferentes. E outra coisa interessante é que a característica distintiva do setor farmacêutico, né, a primeira que a árvore apontou, é o grande número de empresas de pequeno porte altamente intensivas em P&D. E assim, eu não tinha isso em mente quando eu olhei para esses dados, foi muito interessante que a árvore captou isso, porque essa é uma característica muito importante do setor farmacêutico, que nem eu comentei no começo da apresentação, que é a terceirização do P&D. Então, nesse setor, apesar das Big Pharmas, existem um grande número de pequenas empresas altamente intensivas em pesquisa e desenvolvimento que atuam como parceiras e intermediárias-chave no processo de inovação do setor. Então, assim, foi muito legal que o algoritmo conseguiu captar isso. Mas era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada pela atenção. E aqui estão as referências que eu fui citando durante a apresentação. É isso. Obrigada. Obrigado, Renata. No tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos passar a palavra para o Felipe agora, Renata. Depois a gente faz uma ou mais rodadas de discussão. Eu já notei várias coisas aqui que eu quero te perguntar, eu pergunto ao final. Tá bom? Obrigada. Então, vou passar a palavra para o Felipe. O trabalho do Felipe, deixa eu ler aqui. Política Industrial, Internacionalização dos Padrões Chineses e a Guerra Tecnológica. Felipe Alves Peixoto, nosso mestrando aqui da Teoria Econômica do IE, orientado pelo professor Antônio Carlos Tiex. Felipe, 15 minutos. Faltando 2 minutinhos, eu te dou um toque. Ok. Minha tela já está compartilhando? Sim, tá sim. Se você colocar em modo apresentação, isso, beleza. Ok. Bom, então meu nome não sei se vou conseguir ser tão sucinto quanto a Renata, mas espero ser possível. Então, parabéns, inclusive, pela apresentação, Renata. Então, vamos lá. Meu nome é Felipe Alves Peixoto, eu estou aqui para apresentar o tema da minha dissertação, que é Política Industrial Chinesa, a Internacionalização dos Padrões Técnicos da Guerra Tecnológica, e estou sendo orientado pelo professor Antônio Carlos Diegues. Bom, aqui eu vou apresentar a estrutura da dissertação e a etapa do trabalho que eu estou. Eu acredito que eu estou na etapa intermediária do trabalho. Vou apresentar aqui para vocês a pesquisa desenvolvida até o momento, né? Nosso objetivo com relação a esse trabalho é analisar a trajetória da política industrial chinesa entre 78 e os dias atuais, conforme as alterações das estratégias de desenvolvimento nacional, culminando no atual processo de internacionalização dos padrões técnicos chineses associados à indústria 4.0. Nós partimos da hipótese de que as políticas industriais voltadas à indústria 4.0 teriam como objetivo atuar na formação e consolidação dos padrões técnicos chineses frente ao novo paradigma tecnológico em gestação, forjar a liderança tecnológica chinesa nesse novo paradigma a partir das grandes empresas nacionais, tanto as estatais quanto as privadas, mas dentro desse novo paradigma, principalmente as privadas, e que essas políticas têm na Rota da Seda digital, por meio da Rota da Seda, como um dos seus principais veículos de internacionalização dos padrões. A estrutura da apresentação que eu vou mostrar para vocês, eu vou falar primeiramente sobre a política industrial do período e as estratégias de desenvolvimento, posteriormente a internacionalização dos padrões técnicos chineses,
e, por fim, falar um pouquinho sobre a indústria 4.0, a economia digital e a guerra tecnológica. Bom, o foco do trabalho são principalmente as políticas industriais pós-2003, então o período anterior eu vou passar de forma mais sucinta. Bom, então começando a partir da política industrial e as estratégias de desenvolvimento chinesas e seus limites internos e externos, né? O que acontece? Pelo que eu observei, as políticas industriais se modificam conforme esses limites das estratégias de desenvolvimento, tanto a nível interno quanto ao nível externo. Então, dividindo todo esse período histórico em grandes blocos temporais, o primeiro bloco que eu dividi foi entre 78 e 90, o primeiro momento, vamos dizer assim, da reforma e abertura, que os principais pontos foram a superação dos limites e desequilíbrios da trajetória de desenvolvimento chinesa no período maoísta, né, com grande ênfase na indústria pesada e uma lacuna no setor de bens agrícolas e bens de consumo. E no aspecto externo, né, o que se teve foi um afastamento da União Soviética, a ruptura sino-soviética, sendo que a União Soviética era um dos principais pontos de acesso de tecnologia e recursos, e uma reaproximação dos Estados Unidos como forma justamente de superar essa questão e absorver tecnologia externa e obter recursos econômicos financeiros para o seu desenvolvimento, né? O segundo momento da reforma e abertura tem como principal característica a reestruturação institucional chinesa, com a privatização das estatais de baixa produtividade, considerando em relação às outras estruturas produtivas em desenvolvimento naquele momento dentro do tecido produtivo chinês, né? Entretanto, esse processo foi feito preservando as estatais em setores estratégicos chineses. Esse movimento ele reforçou o comando do Estado chinês sobre as esferas produtivas e financeiras por meio de holdings centralizadas, que no caso é a Huijin no setor financeiro e a Sasaki no setor produtivo. E essa reforma ela formou as bases para o próximo momento das políticas industriais chinesas pós-2003, né? E como questões internas e externas, a gente tem nesse período, né, o incidente na Praça da Paz Celestial, a crise asiática de 97, a entrada da China na OMC em 2001. Então, partindo agora para o período mais recente das políticas industriais. Esse bloco eu chamei ele de retomada das políticas tecnonacionalistas, em mais ou menos entre o período de 2003 e 2015. A partir de 2003, o que aconteceu dentro da política institucional chinesa? Ocorreu um entendimento generalizado da insuficiência da inserção subordinada da China nas cadeias globais de valor, e a existência da necessidade de reforço do desenvolvimento tecnológico endógeno, a fim de se posicionar em camadas, né, tecnologicamente superiores da economia internacional, né, a fim de absorver maior parcela do excedente da economia internacional. A partir desse entendimento, se desenvolveu um grande projeto de política industrial, a política de ciência e tecnologia de médio e longo prazo, onde um dos principais pilares era a execução de grandes megaprojetos, né, que eram grandes obras de infraestrutura ou tecnológicas em determinados setores, de forma geral, a fim de desenvolver competências técnicas e tecnológicas imediatamente comercializáveis e solucionar gargalos estruturais, né? Entretanto, a partir do momento que esse projeto estava em execução, a partir de 2006, 2007, quando ele começou a ser executado, nós tivemos a crise financeira global de 2008, e como resposta à crise, a China emitiu diversos pacotes de estímulo fiscais e monetários, e esses pacotes fiscais foram direcionados inicialmente às indústrias tradicionais, mas posteriormente eles migraram também para as novas indústrias de tecnologia. Então, como uma tentativa de sistematizar esses incentivos que estavam vindo de formas diversas, né, a China, o governo chinês estabeleceu o programa voltado para indústrias estratégicas emergentes. Qual que era a ideia, né? A ideia era que a China desse também uma resposta às economias avançadas que estavam se observando que elas estavam fazendo um movimento deliberado de avanço tecnológico em determinadas áreas, a fim de alterar as vantagens comparativas industriais em relação aos países avançados e à China, dado a vantagem comparativa chinesa em custos, né? Então, a ideia era aumentar a automação industrial para reduzir a vantagem comparativa em custos. E a partir desse momento, a China passou a entender que ela já estava, né, o mundo já estava passando por uma nova revolução tecnológica, só que ela ainda não tinha um detalhamento claro da estrutura dessa nova revolução. Então, esse programa ele faz uma aposta em diversos setores ainda não estabelecidos, em que a China teria capacidade de competir em novas tecnologias, dado ao não estabelecimento de projetos dominantes e empresas estabelecidas, né? A partir de 2015 até hoje em dia, o governo chinês ele passou a ter um entendimento mais claro
do que seria essa revolução tecnológica, e o governo estabeleceu uma visão integradora, como se fosse um guarda-chuva, em que todas as novas políticas industriais elas têm que estar diretamente vinculadas a essa visão integradora. E qual que é o entendimento, né? Que chama EDDI, que é a Estratégia de Desenvolvimento Direcionada pelas Inovações. Então, a EDDI entende que a China ela passa por uma oportunidade histórica em que, se ela perder a competição ou a corrida por esse novo paradigma tecnológico, ela corre o risco de ficar para trás, assim como aconteceu historicamente em outros momentos da história chinesa. Então, a partir desse entendimento, a inovação ela passa a ser o principal direcionador do desenvolvimento chinês, e o Estado estabeleceu como metas, a partir de 2020, se tornar uma nação inovadora, 2030, ter o crescimento liderado pelas inovações, e em 2050, se tornar uma superpotência tecnológica. A partir desse entendimento, o Made in China é um outro programa de política industrial que foi lançado em sequência, também em 2015, com prazo para 2025, onde se tem uma visão mais clara do que é a revolução tecnológica em andamento, né? E que é colocado como o aprofundamento da integração das tecnologias de informação e comunicação junto à estrutura manufatureira, levando a um aprofundamento da automação em rede. Então, a meta desse programa, de forma geral, era construir uma indústria completa em tecnologia da informação, em todas as áreas de software, hardware, máquinas, equipamentos, etc., serviços, enfim, e também produtos de automação robótica. E o intuito desse programa era evitar o two-way squeeze, né, que é a dupla pressão sobre a China, né, tanto dos países tecnologicamente avançados em empurrar a fronteira tecnológica a fim de alterar as vantagens comparativas industriais a favor dos países desenvolvidos, e se a China ficasse para trás desse movimento, ela também seria pressionada pelo diferencial de custos de outros países em desenvolvimento que teriam custos mais baixos produtivos. Então, seria uma tentativa de sair da armadilha da renda média, né, que esse programa se direcionou. E juntamente ao autodesenvolvimento tecnológico, a China também lançou o Internet Plus, que qual que é a ideia? É de integrar a internet em todas as áreas da economia e da sociedade, iniciando a formação de uma economia em rede. Então, é tentar integrar os serviços de internet em todas as áreas da sociedade. Então, agricultura, finanças, serviços públicos, transportes, indústrias tradicionais, entre outros aqui. Então, esse movimento, a partir da EDDI, ele foi direcionado de forma a fazer com que a economia digital e a tecnologia da informação se tornasse o principal direcionador do desenvolvimento econômico chinês, né? Isso fica muito claro nessa trajetória de desenvolvimento. Então, partindo para a internacionalização dos padrões, né? Então, é importante a gente entender o que é um padrão. O que são os padrões, né? Os padrões, eles estabelecem normas técnicas de funcionamento e compatibilidade de determinada tecnologia. Por que ele é importante? Porque a tecnologia, dentro de um determinado paradigma, ela é complementar e interrelacionada. E se essas tecnologias não forem padronizadas, não é possível complementá-las, e não é possível que elas sejam interrelacionadas, então o paradigma não avança, né? Ele tem um travamento no seu desenvolvimento. Isso principalmente na indústria 4.0, em que as diversas tecnologias estão integradas. Quando se estabelecem os padrões? Então, as políticas industriais chinesas voltadas às novas indústrias e setores e a indústria 4.0, elas têm como uma das características atuar em setores ainda não consolidados, né? E esses setores não consolidados, eles estão no que o Terbeck chamou de fase fluida, né? Onde não há um projeto dominante e a brecha competitiva para novos competidores. Então, os países estabelecidos no paradigma anterior, eles não necessariamente vão ter liderança no próximo paradigma, abrindo a oportunidade para que outros países possam competir, e foi aí que a China entendeu a oportunidade histórica desse momento do novo paradigma. E qual é a importância estratégica dos padrões, né? Os padrões, ele por característica, né, ele tem uma característica de exclusão, ou seja, você só pode usar aquele padrão, de direcionamento técnico, porque os direcionamentos virão a partir daquele padrão, e de cumulatividade quanto à mudança técnica, né? A partir do momento que você já exclui e direciona, cada vez que isso vai avançando, ele se torna cumulativo ao longo do tempo. E os vencedores, né, os países que conseguem estabelecer esses padrões, eles acessam um mercado oligopolizado, devido à barreira de entrada dos padrões, né? Esses mercados, obviamente, esse país vai ter uma reserva de mercado até que outros países consigam se aproximar e reproduzir esses padrões técnicos. Também tem a questão do lock-in dos usuários e fornecedores. À medida que esse padrão é estabelecido, é difícil de se alterar esse padrão, ele provavelmente será mantido por um bom período de tempo. E também a característica do país manter a liderança nas próximas trajetórias dentro desse paradigma, né, dado o estabelecimento dos padrões. Com esse entendimento de tudo isso que eu falei aqui, a China ela lançou agora recentemente um novo programa de política industrial chamado
China Standards 2035, que a ideia é estabelecer, é colocar a China como uma liderança global no estabelecimento de padrões técnicos nas mais diversas tecnologias, né? E qual que é a estratégia chinesa de internacionalização dos padrões? São diversas. Dentre elas, ela começou um Plano Nacional de Padronização Técnica desde 2005, que ela tem avançado isso a nível nacional. Ela tem reforçado a sua atuação nas principais instituições internacionais de padrões técnicos. Ela tem reforçado a exportação dos seus padrões, tanto indústrias tradicionais quanto digitais, dentro da nova Rota da Seda e da nova Rota da Seda digital a partir de 2017. E aí com uma dupla estratégia, né? Tanto de conseguir, nos setores tradicionais, ocupar a capacidade ociosa das indústrias pesadas, quanto também na área de tecnologia, exportar a tecnologia e seus padrões técnicos. Então, você tem um casamento entre esses dois tipos de indústria, tanto as tradicionais quanto as digitais, por meio de novas formas de produtos e serviços tecnológicos, como a nova infraestrutura, smart cities, vigilância, segurança pública, entre outras, né? E todo esse processo de internacionalização ele está vinculado em uma inter-relação, um mutualismo entre as empresas chinesas e o governo. Né? O governo oferecendo incentivos financeiros para as empresas se desenvolverem tecnologicamente e expandir seus mercados, e, simultaneamente, o governo chinês ele tende a alcançar os seus objetivos estratégicos com a internacionalização dos padrões técnicos e das suas empresas, que vão obter maiores fatias do mercado internacional e da acumulação econômico-financeira também a nível internacional. Né? Bom, com relação... Felipe, Sim, pode falar. 2 minutos faltam. Tudo bem. Então, eu vou... Esse slide aqui que eu tinha colocado era sobre a explicação da indústria 4.0 de forma geral, né? Quais são as bases dessa indústria e a sua relação hierárquica com relação aos elementos básicos, né? A indústria 4.0, ela é formada, né, por esses 3 pilares, ou seja, a inteligência artificial, as telecomunicações e as bases de dados, que elas têm que estar interrelacionadas para que esse novo paradigma funcione. E dentro desse paradigma existe uma relação hierárquica entre tecnologias e serviços, né? Infelizmente, devido ao tempo, eu não vou conseguir explicar detalhadamente essa estrutura, mas eu estou à disposição depois para quem tiver interesse. E para finalizar, então, o que acontece com relação à economia digital e essa estrutura, né? A economia digital e a indústria 4.0, ela tem potencial para revolucionar todas as indústrias em todas as áreas. Por isso ela é tão importante, essa disputa, ela está tão acirrada. Né? A economia digital ela pode ser caracterizada como os produtos e serviços que existem e existirão a partir dessas novas bases, se tornando um novo direcionador do desenvolvimento econômico dentro dessa nova revolução tecnológica. E o que é mais importante dentro dessa discussão, qual é a base material da economia digital e da indústria 4.0, né? Em última instância, o que direciona o desenvolvimento tecnológico dessa indústria são os semicondutores e as máquinas e equipamentos. Então, quem tiver liderança nessas duas áreas, provavelmente conseguirá ter liderança dentro desse novo paradigma técnico-econômico, né? E, bom, para finalizar, toda essa percepção que eu coloquei para vocês, é importante a gente entender que as empresas, né, elas funcionam enquanto ferramentas de apropriação e reprodução do valor na economia internacional e, por extensão, são também ferramentas de poder dos Estados nacionais. E, a partir desse momento, a gente enxerga o embate empresarial, né, entre grandes empresas, tanto no acesso a equipamentos e desenvolvimento tecnológico, quanto ao acesso a dados críticos, né, dada a importância dos dados, tanto econômica quanto em segurança nacional e geopoliticamente. Então, a partir desse momento, a gente enxerga essa disputa entre as grandes potências para liderar e dominar um novo paradigma tecnológico, e a gente observa suas implicações, né? De forma geral, aí, como exemplo que eu coloquei, a questão de Taiwan e da TSMC, que a TSMC ela é a empresa mais avançada em semicondutores no mundo, né? Então, a própria questão da absorção de Taiwan pela China ao longo do tempo, até 2050, ela gera, vamos dizer assim, um desconforto, vamos dizer assim, né, de outros países a fim de evitar com que a China absorva toda essa tecnologia que virá a partir da unificação de Taiwan com a China e, obviamente, da localização da TSMC em Taiwan. Bom, de forma geral, é isso. Eu queria agradecer a todos vocês. Não sei se eu consegui ser tão sucinto, mas eu acho que valeu a oportunidade. E muito obrigado. Conseguiu sim, Felipe. 16 minutos. Eu treinei, falei, não vai dar. Deixa eu sair aqui. Isso. Bom, eu tenho perguntas, tanto para a Renata como o Felipe, mas eu não quero usar a prerrogativa de coordenador da mesa para fazer perguntas antes do público, né?
Então, eu queria convidar o público, agradecendo a presença de todo mundo, o Wagner, a Clara e o Paulo, se vocês querem fazer alguma pergunta, né? E a Renata pode fazer uma pergunta para o Felipe pode fazer uma pergunta para a Renata, se quiser. Palavra aberta, pessoal. Depois eu passo para o Diegues e depois eu falo. Alguma pergunta, pessoal? Beleza? Nenhuma pergunta? Então vamos adiante, vamos andando no debate. Pois se vocês quiserem, por favor, levantem a mão aí que vocês podem fazer ao longo da discussão. Diegues. Obrigado, pessoal. Obrigado, Renato, pela coordenação. Parabéns à Renata, ao Felipe pela apresentação. Bom dia a todos aqui. Bom, eu vou levantar as questões aqui mais para a Renata, né? Porque como o Felipe é me orientando, aí acho que deixo espaço para o Renato levantar. Renata, muito interessante sua apresentação, muito legal mesmo. Tenho diversas dúvidas, assim, com relação à metodologia e talvez alguns encaminhamentos, sugestões até para publicação tal, e para o doutorado. Queria que você me esclarecesse. Se elas forem muito básicas, você me perdoe em algum ponto, né? Com relação à árvore em si, você falou em algum momento que ela tem 18% de potencial de erro, né? Eu sei que a apresentação é curta, na dissertação você deve ter tratado, etc., né? Eu acho que seria interessante, se isso já foi feito, você só esclarece, né? Depois, por favor, referenciar isso, né? Então, quais são os parâmetros, né? Na literatura internacional, tal, sobre isso é muito, isso é pouco. Uma segunda pergunta, né? Essa técnica, ela tem procedimentos de validação, de significância estatística, etc., porque isso não ficou claro ali para mim, né? Ou se ela não tem, ou que eu imagino que os testes sejam diferentes, né? Porque outro tipo de análise multivariada de dados, né? Então, talvez seja interessante apresentar também. Uma outra dúvida pontual é a definição dos nódulos. Se eu entendi bem, essa definição dos nódulos é quase que uma repetição de diversos processos de clusterização para cada um daqueles. Eu não sei se eu estou usando a palavra correta, os nódulos, os quadradinhos. Para cada uma das transições, eu faço uma clusterização e vou para um caminho. Depois eu reclusterizo a partir daquilo. É mais ou menos isso? Mais ou menos. Depois você me explica aos poucos, né? Porque vai segmentando. Essa questão é a metodologia mesmo. Com relação à base, aí umas questões um pouco mais que podem ser um pouco mais problemáticas, né? Eu acho que nas suas conclusões, não nas conclusões, no slide das conclusões, de maneira geral, eu tenderia a achar, mas eu sempre tenho esse viés, esse perfil, né? Que você deveria relativizar um pouco, ou talvez no artigo científico, no artigo acadêmico a ser publicado, tomar cuidado com a forma de redigir. Por quê? Eu não sei como está redigido. Aqui com a apresentação, eu sei que a gente é um pouco mais livre, né? Porque você já parte da base com um viés. Então, você está olhando a base de dados com as 2.000 empresas que mais investem em P&D. Então, a partir daí, você já fez uma subamostra, inclusive do setor farmacêutico. Tudo bem, eu acho que os dados até são um pouco questionáveis, porque é um setor que investe muito em P&D mesmo, a gente sabe, né? As trademarks, tá? Mas estou querendo dizer os resultados a partir das árvores, né? Então, acho que deixar muito claro no artigo a ser submetido, falar, olha, a partir da amostra na base de dados, com esse ponto, as empresas do setor farmacêutico, no módulo tal, blá, 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 blá. Porque não dá para generalizar, porque a amostra já digamos assim, o filé mignon do processo, né? Uma outra dúvida que pode ser levantada em termos mais conceituais, conceituais não, mas teórico, que podem impactar seus resultados, é o período do registro das trademarks ou das patentes, porque você trabalhou ali com um período de 2014, 2016, se não me engano, né? E aí, você tem um lag temporal entre o pedido e a efetivação
das patentes ou das marcas, etc. Né? Claro que nos Estados Unidos ou no USPTO e na Tríade não são tão lentos quanto o Brasil, né? Mas isso é algo que tem que estar bem claro na metodologia, né? Porque aquele você está, na verdade, olhando para uma variável de output chancelada e depois olhando para outras variáveis de input. Tudo bem, você vai quebrando os nódulos, eu entendi, você super legal, estou super interessado. Muito bem feito o trabalho, só estou complexificando esse ponto, né? Até que ponto eu tenho uma acumulatividade, um certo lag, que, na verdade, não dá para estabelecer relação direta, clara e imediata. Eu também não sei se é possível, na técnica, tratar com um lag temporal, imagino que sim. Você pode pegar de outros períodos, mas é um ponto a se pensar. Provavelmente um comentarista no artigo poderia levantar essa questão. Segundo, quando você fala das pequenas e médias empresas inovadoras, e aí numa conclusão ali, você fala que tem uma miríade de pequenas e médias empresas inovadoras, tal, aí eu já acho o mais problemático de todas as conclusões, de novo, pelo viés da base. Porque você já está pegando as 2.000 que mais investem em P&D, né? E eu não sei quão pequenas e quão médias elas são. Tudo bem, se olhar na base, vai dar para ver os resultados ali, né? Que você teve que passar rápido, eu entendi. Mas, de novo, tem que deixar claro que é a partir dessa amostra, né? Porque senão a gente pode ter uma ideia de que, né? Talvez tenha pequeno, acho que até tudo bem, startups, etc. Mas não está comprovado ali empiricamente. E aí, eu não sei até que ponto essas que estão entre as 2.000, aí seria agora o advogado do diabo, no meu próprio comentário. Eu não sei até que ponto dessas 2.000, que já são as maiores, eu posso chamar algumas de PMS, de pequenas, né? Talvez comparativamente em relação a outros setores, o porte possa ser menor, mas parece coisas muito pequenas, né? Eu vou fazer meu último comentário, já passa aqui para o Renato. Eu acho que para solucionar todos esses pontos, né? Complexificar, não sei se você vai no doutorado, você continua, se você replicasse esse exercício para o caso brasileiro, se for, não sei se é o caso, né? Não tem dado patente. Então, mas não tem patente, não tem P&D, não tem nada. Não dá nem para cruzar na sala sigilo? Não dá. Não dá? Porque se desse, você contornava todas as questões que eu levantei. Porque você pegava todo o extrato certo, né? Digamos assim, e fazia todas as segmentações. Bom, é isso. Mas parabéns, excelente trabalho. Excelente trabalho, Renato. Jags, mas a observação que eu ia fazer, mas é uma dúvida que eu fiquei também na amostra. Quando você selecionou, não lembro se foram as 1.000 ou 2.000, acho que é 2.000, né, Renata? 2.000 empresas que mais investem em P&D, é em volume ou é por proporção do faturamento? Porque se for em volume, você não vai pegar grandes empresas. Se for proporção do faturamento, você vai pegar pequenas empresas cujos dados estão disponíveis na base, ou seja, provavelmente só empresas de capital aberto. Mas essas startups hoje, essas unicórnios, todas têm capital aberto, tá? Já nascem de capital aberto. Tá? Mas aí você tem chance de ter uma diversidade maior na tua amostra do que se você pegar volume, tá certo? Mas, enfim, só um adendo à pergunta, à observação do DX. Não, terminei. Faço minhas observações, depois a gente faz uma rodada de perguntas. Eu passo a palavra já para a Renata. Renata, vou fazer minhas observações, já comecei a falar. Bom, Renata, eu quero agradecer a apresentação sua e do Felipe, excelentes apresentações. É verdade que os trabalhos, como o Felipe começou falando, né? Primeiro slide, Felipe, meu trabalho é um estágio intermediário de avanço, né? O trabalho da Renata já está mais avançado, já tem resultados, tá certo? Mas esse seminário ele serve para isso mesmo, para a gente ter apresentações, tanto de trabalhos já terminados, quanto de trabalhos em andamento, tá? Então, vou fazer primeiro algumas observações para a Renata. Renata, bom, a indústria farmacêutica, tá? Enfim, eu vou apresentar algumas informações de contexto, mas que, obviamente, não tinham tempo de você apresentar aqui. A indústria farmacêutica passou por uma mudança de paradigma, né? Talvez o caso mais interessante de mudança de paradigma que nós temos no período recente é a indústria farmacêutica.
certo? Porque você tinha lá até o final dos até o final dos anos 90, né, da virada dos 2000, você tinha a chamada Big Pharma, tá? E se em 1999 alguém falasse que a Big Pharma ia sucumbir às empresas, pequenas empresas de biotecnologia, a gente mandava internar, tá? Porque estava ficando maluco, tá? E foi isso que aconteceu, certo? Você tem grandes empresas que eram as empresas da Big Pharma nos anos 90, Rush, Rony Polanyi, quase a Pfizer junto, né? Entre outras, que sucumbiram dentro desse novo paradigma de desenvolvimento tecnológico do setor, baseado muito na biotecnologia, o que abriu espaço para essas pequenas empresas de altíssima intensidade tecnológica a participarem desse processo. Tá? Enfim, esse contexto. Aí algumas observações, você não precisa, obviamente, responder todas, mas pode usar esse tempo para repercutir algumas das observações do Diegues e as minhas. Beleza, eu queria que você falasse, do ponto de vista metodológico, tá? Você falou das 4 categorias que você falou, não vai dar tempo de eu explicar como cheguei. Então, eu quero que você use esse tempo da resposta para você falar um pouquinho como você chegou nas 4 categorias. Tá? Segundo ponto, eu não entendi. Tudo bem, o seu Y é ser da farmacêutica ou não ser da farmacêutica. Tudo bem, tá certo? Mas eu não estou convencido que esse é o melhor Y, entendeu? Talvez... Por que você não jogou? Você não quer explicar se os ativos intangíveis são importantes? Será que não dava para colocar os ativos intangíveis lá no Y? Não sei, tá certo? Eventualmente você pensou alternativas para a tua variável dependente, tá? Eu queria também que você repercutisse um pouco mais isso, tá? No que se refere aos resultados, eu tenho 2 observações, tá? Você falou da terceirização do P&D, tá? Eu não conheço a literatura, então talvez seja um termo que a literatura utiliza, tá certo? Eu tenho minhas dúvidas se é terceirização do P&D. Eu acho que o domínio de capacidades tecnológicas para esse setor ficou tão complexo, que as empresas não conseguem mais dominar todos os conhecimentos necessários. Principalmente porque, vamos olhar lá a noção de trajetória tecnológica, a gente discutiu, inclusive na disciplina lá de micro. As empresas, elas dominam um conjunto de competências que estão dentro da trajetória. Quando essas competências vêm de fora da trajetória, ferrou. Tá? Ferrou no seguinte sentido: algumas empresas não conseguem dominar essas tecnologias, não conseguem ter acesso a esses conhecimentos, né? Nem sempre tecnologias são conhecimentos, e elas sucumbem. Rush é um exemplo, Rony Polanyi é outro, entre outros, tá? Ciba, né? Outro, e por aí vai. Ou então, o que as empresas fazem? Elas tentam começar a criar mecanismos de se apropriar desses conhecimentos que estão fora dela, né? Alguns chamam isso de inovação aberta, pode chamar, tá certo? Mas eu não sei se é terceirização do P&D, tá certo? A terceirização do P&D é quando eu modularizo o meu processo de pesquisa. Eu entendo assim, tá, Renata? Talvez a literatura vá em outra direção. Eu modularizo o meu processo de pesquisa, aí eu falo assim, isso é muito comum na indústria eletrônica, por exemplo, tá certo? Aí sou muito influenciado pela experiência da indústria eletrônica, que eu aprendi bastante com o Diegues aqui, né? Eu faço o quê? Essa partezinha aqui eu não vou fazer, então eu passo para alguém fazer. Falo assim, ô, Diegues, faz para mim, tá certo? Então, eu entendo o outsourcing do P&D muito mais como uma estratégia deliberada a partir de uma modularização do P&D, tá? Do que o que de fato está acontecendo na indústria farmacêutica, em que não é uma questão de terceirização, é uma questão que, na eletrônica, eu poderia pegar esse módulo e fazer eu mesmo, mas é mais barato, é mais fácil, é mais simples eu contratar alguém que faça para mim.
Na farmacêutica, eu acho que não é esse o processo. Eu falo assim, eu não entendo nada de biotecnologia, então o que eu preciso? Eu preciso do fulaninho lá que saiu da universidade, fez o doutorado, não sei o quê, que está ficando rico, que ele faça isso para mim, certo? Porque eu não sei. Tá? Então, eu não acho que é uma questão de terceirização de P&D. Agora, do lado da manufatura, sim, aí é muita terceirização, tá certo? E aí você tem uma variável CAPEX lá, que o CAPEX é muito influenciado por investimentos em manufatura, investimentos operacionais, tá certo? Onde o cara precisa montar planta, precisa de equipamento, tal, tá certo? Então, se o cara terceiriza a manufatura, e, repito, eu não estou atualizado nessa literatura, tá certo? Mas, se é uma tendência de terceirização de manufatura, inclusive terceirização, outsourcing internacional, na indústria farmacêutica, o CAPEX da empresa vai ficar baixo. Tá? Eu não sei, na modelagem, como controlar isso, tá certo? Porque talvez tenha algumas empresas que tenham estratégias de maior internalização da manufatura, outras empresas de maior externalização, maior outsourcing. Tá? Eu não sei como controlar isso na modelagem. Tá? Enfim, estou só levantando um problema. Minha última questão para a Renata diz respeito a uma coisa assim muito quadradinha, estou pensando no produtinho, um artigo que vai sair da sua apresentação, que até já tenha uma versão preliminar, eventualmente. Tá certo? Sabe o que eu notei na falta nos teus resultados? A maior interlocução, o maior diálogo com a literatura. Tá certo? E aí, diálogo com a literatura, acho que você precisa, eventualmente, algumas opções até você já fez, junto com a Rosângela, junto com o Fernando, né? Que com quem vocês estão fazendo essa interlocução, tá certo? Então, vocês vão submeter para uma revista internacional, tá certo? Então, a interlocução tem que ser internacional, tá certo? Não adianta conversar com os trabalhos do Gadelha, por mais importantes que sejam, tá? Então, eu senti essa falta desse diálogo com a literatura internacional e uma coisa que vai ser cobrada quando vocês submeterem o artigo para uma revista internacional, que é a tal da contribuição, a maldita contribuição, tá certo? E a contribuição só vem na hora que você vai para a literatura internacional, fala assim, olha, esses caras fizeram isso, não fizeram isso, e é aqui que eu estou contribuindo, tá? Então, eu não vi isso, eu não sei se você ainda não chegou nesse ponto ou se você não apresentou, tá? Depois você responde. Para o Felipe. Felipe, muito interessante o teu trabalho, parabéns pela apresentação. Tá? Eu vou fazer duas perguntas muito pontuais. Tá? Obrigado. A primeira, as duas estão. A primeira está muito relacionada com estratégias das firmas mesmo, tá certo? Pelo que eu entendi, não é teu foco, tá? Mas aí eu quero que você use o tempo também para avançar mais a discussão e poder falar mais um pouquinho da pesquisa em si que você está fazendo. Tá certo? Pelo que eu entendi, não é muito o seu foco, mas eu senti falta de informações das empresas, certo? Porque por trás desse processo tem estímulos do governo, tem política, não sei o quê, mas tem estratégias das empresas que, é verdade, são muito influenciadas pelas políticas, mas que estão avançando muito nesse setor, certo? Então, tem as empresas chinesas, principalmente ali no Shenzhen Bay Area, né? Como é que ele chama? Shenzhen Hong Kong Bay Area, né? Talvez uma alusão ao Bay Area na Califórnia, né, de São Francisco, tá certo? Mas você pega, eu vi um trabalho recente do Departamento de Economia lá do IPO, que eles mostram, tanto pelas patentes depositadas, com colaborações em patentes, colaborações em pesquisa, em publicações, tal. A China, especialmente Shenzhen, né, e a região, aparecem já com bastante relevância. Tá? Então, nesse sentido, primeira coisa que eu senti falta, eu quero te ouvir, tá? Eventualmente não é foco, você fala, não vou por aí. Tá? É informações das empresas, porque me parece que tem um esforço empresarial importante de capacitação de mão de obra, de investimento em P&D, em geração de novas tecnologias, muito associado a esse processo. Tá? Minha segunda pergunta, que também está associada a isso, tá, Felipe? Diz respeito ao papel da universidade. Tá?
Porque ao mesmo tempo que a gente vê esse processo, tanto do ponto de vista das políticas, processo de avanço, de catch-up, das políticas e com efeito sobre as estratégias das empresas, você vê também a universidade chinesa ganhando muita importância. Certo? Então, você vê um aumento das publicações chinesas, um aumento da colaboração de chineses com autores internacionais. Então, e até mesmo, enfim, eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas eu, nos meus trabalhos de interno, nos meus trabalhos próprios de pesquisa, a quantidade de artigos de chineses estão aparecendo nas grandes revistas internacionais, impressionante, certo? Então, não é mais aquele troço, tal. Os chineses publicam, mas publicam nas revistas dele, publicam nas revistas de terceira, só publicam em revistas predatórias. Não é verdade, tá certo? Os caras estão publicando nas grandes revistas internacionais também. Então, Felipe, a minha pergunta objetiva para você é se você também, se a tua pesquisa, você também vai incorporar esse ponto, se não vai, se você, que me parece um ponto de bastante importância nesse contexto. Então é isso. Obrigado mais uma vez pelas duas apresentações. Eu acho que eu vou passar a palavra para vocês, primeiro para a Renata, depois para o Felipe, para as respostas. Então, vou começar respondendo, e se eu esqueci alguma coisa e deixei passar ou não foi muito clara, por favor, me avisem, tá? E eu gostei muito das perguntas e das sugestões, e eu acho que, realmente, o problema de ter que apresentar em 15 minutos é que a gente acaba deixando de lado um monte de coisa que pra gente, às vezes, é óbvia, né? Mas para quem está assistindo, não é. Então, peço desculpas por isso. Então, eu vou começar com as perguntas que o professor Diegues fez, que são as mais, né, elas são dúvidas técnicas, digamos assim, né? Perguntou sobre o parâmetro de erro, né, aqueles 18%. Então, um pequeno contexto com a árvore. Em geral, a árvore, como é uma técnica de machine learning, o que acontece? Você consegue treinar esse algoritmo, e aí você pode replicar isso para outros dados. Só que esse não foi meu objetivo, porque eu já tinha uma amostra, como a gente falou, que tem um viés, então e isso foi uma coisa que chamaram a atenção também na minha qualificação. Então, no texto, eu tentei deixar marcado várias vezes que, assim, é nessa amostra, você não pode replicar isso para outros lugares. Então, essa é a primeira coisa. Mas isso, sim, é um dos tipos de aplicação de árvore. Dá para você também fazer isso e ficar replicando, né? Mas não, é para essa amostra, para esse período que eu estou fazendo. A minha preocupação era explicar aqueles dados e não replicar isso para outros momentos e outros períodos. Aí, o 18%, né? O que acontece? Se a gente sabe se 18 é muito, é pouco. Primeiro, são vários fatores que definem isso. É o tamanho da amostra, porque 2.000 dados não é muita coisa para uma técnica de machine learning. Então, assim, quanto maior é a amostra, menor tem que ser o seu risco. 18% para 2.000 é ok, na literatura é considerado ok. E aí, uma coisa, anda meio que junto o risco total e os pesos de má classificação. Então, você tem... E aí, agora eu respondendo já um pouquinho a pergunta do professor Renato. Para você conseguir determinar os melhores pesos de má classificação, você tem que tomar cuidado para não aumentar muito o risco. Então, o que você faz? Você vai rodar a árvore sistematicamente com diversas combinações de pesos possíveis e vai ver qual dessas combinações aumentou a capacidade da árvore acertar, então não deixou o erro muito grande, ao mesmo tempo que ela deixou o resultado balanceado, porque eu tive 14 nós finais e metade deles são nós que me interessam, né? Que é das características da indústria farmacêutica. Então eu tenho que buscar esse equilíbrio entre as duas opções da variável dependente, sem deixar o risco aumentar muito, porque o que são os pesos de classificação? Ele vai dar mais valor para a variável que me interessa, que são as empresas farmacêuticas. Só que, se ele der muito valor para as farmacêuticas, ele começa a errar todo o resto. E como a farmacêutica é só 11% e o todo o resto é 88 ponto alguma coisa por cento, o erro sobe muito. Então, você tem que tomar cuidado para ele acertar as farmacêuticas sem errar muito todo o resto. Então, você fica... E aí, como que você chega nisso de novo, né? Você faz diversas combinações de pesos possíveis e escolhe a que tiver o auge, assim, o que ficar no melhor, que é não aumentar muito peso, mas conseguir classificar de fato a variável que te interessa, que são as empresas farmacêuticas, tá? Então, mais ou menos, não sei se ficou muito claro, mas é isso, assim, você tem que buscar esse equilíbrio. Aí você perguntou sobre as definições dos nós, né, se são clusters. Na verdade, a árvore, ela é o oposto do cluster, porque o cluster você vai agrupar, a árvore você vai abrir, exato, mas a ideia é a mesma.
É mesmo, você quer juntar as características que melhor definem. Eu me expressei mal, acho que é isso que eu quis dizer. Mas então é isso, é exatamente isso. E aí é o próprio algoritmo que escolhe quais são as variáveis. Então, assim, se a variável não ajuda a explicar o que é uma empresa farmacêutica, ela não vai aparecer na árvore. E ele também que coloca a ordem. Então, quais aquelas variáveis melhor definem as empresas farmacêuticas da amostra. Então, ele vai subindo ela na hierarquia da árvore. Por isso que eu dei mais atenção para as primeiras variáveis que apareceram na árvore, porque essas são as que o algoritmo mostrou como mais importantes. Tá? É isso. Acho que de perguntas técnicas era isso. Agora, para as outras perguntas, então, ainda do professor Diegues, né? Relativizar na hora que eu estiver redigindo, porque a base tem viés. Isso foi chamado a atenção na minha qualificação, e eu tentei ao máximo no texto deixar isso claro, falar o tempo todo, é nessa amostra, é isso. E por um lado, a base tem um viés, ok, são as empresas que já investem mais em P&D, só que isso, apesar de ser um viés, é uma coisa interessante para minha pergunta de pesquisa, porque eu estou interessada já nas empresas que são as mais intensivas em P&D, sabe? Eu já estou olhando para as empresas mais intensivas em P&D, o que elas fazem com esse P&D? Será que isso gera patente? Será que isso gera trademark? Então, assim, é um viés, sim, com certeza, mas eu acho que não é um viés que invalida, ele até posso usar ele ao meu favor, sabe? E aí a pergunta do professor Renato, né? Essa base são as que mais investem em volume em P&D. E aí, em relação ao tamanho das empresas. O tamanho das empresas foi uma variável que eu construí segundo o padrão do IBGE, que é pelo número de funcionários, porque a base só me dá o número de funcionários. Então, as empresas grandes são as que têm mais de 500 funcionários. Então, as menores que eu chamei, né, de micro, pequena e média, são todas as que têm menos de 500 funcionários. Na verdade, menos de 499, para ser precisa. Então, é isso. É você ver que, em volume, as empresas pequenas, às vezes empresas micro, que têm, tipo, 20 funcionários, estão em volume de P&D mais do que empresas que têm 500, sabe? Tá, então peraí, vamos ver se eu não estou me perdendo aqui no que eu preciso responder. Aí o período das patentes e dos trademarks. Você observou muito bem, professor, porque eu usei os dados todos de 2016, menos as patentes e os trademarks que eu usei 14 a 16, como a justificativa que eu não falei na apresentação, porque realmente existe um lag entre você entrar com o pedido e essa patente fica pronta, né? E o ideal seria um lag um pouco maior, só que os dados não me forneciam um lag maior. Depois, quando eu estava no finalzinho do mestrado, essa base foi atualizada, né? Saiu a versão de 2021. Só que aí já estava tudo pronto, já não dava mais para recalcular, porque aí eu poderia ter feito os dados até 2019 e pego esse lag, mas isso pode ficar para o doutorado agora, essa é a intenção, na verdade. Vamos lá, o que mais? As pequenas e médias empresas, como pequenas elas seriam, foi o que eu falei, que é o tamanho, menos de 499. Aí o caso brasileiro, então isso é muito triste, porque seria ótimo estudar Brasil, mas assim, é muito difícil você estudar inovação no setor farmacêutico no Brasil, porque isso é quase inexistente, sabe? É muito pouco, a contribuição é muito pequena. Eu estou trabalhando agora com as bases do PatStat em relação à indústria 4.0, né? Fiquei interessada na pesquisa do Felipe por isso, mas o setor da saúde como um todo. E a gente vê que a presença do Brasil, assim, é muito, muito pequena, assim, de inventores brasileiros. O que acontece é que vem gente registrar no nosso escritório de patentes, porque eles têm interesse no nosso mercado. Mas a gente mesmo, empresas brasileiras fazendo inovação na área da saúde, principalmente na farmacêutica, é muito pequena. Ok, aí eu acho que eu respondi tudo do professor Diegues, senão você me avisa, tá? Agora do professor Renato. Sim, é muito interessante essa mudança de paradigma. Nossa, páginas e páginas da minha dissertação é sobre isso, porque é um tema que muito me interessa, mas aqui eu tive que cortar. E a ideia de chamar a atenção da terceirização do P&D, e eu já vou falar desse termo, foi exatamente disso, porque a indústria farmacêutica realmente surgiu, teve essa reviravolta nos últimos tempos, em que uma indústria que era focada em grandes empresas, de repente começou a abrir espaço para empresas pequenas que são competitivas, né, que conseguem se manter. Tanto que eu não coloquei as empresas biofarmacêuticas na minha árvore, eu coloquei só empresas farmacêuticas. Por quê? Porque o mundo dos dados das empresas biofarmacêuticas é uma seara à parte. Assim, são empresas muitas vezes que têm lucro negativo, mas são super bem avaliadas no mercado financeiro e gastam muito em P&D. E isso ia bagunçar um pouco minha árvore, porque eu queria caracterizar como uma coisa só. Então eu achei melhor não inserir as empresas de biotecnologia na árvore, deixar só as farmacêuticas mesmo, para não virar uma loucura. Porque realmente as empresas de biotecnologia elas têm um comportamento todo à parte. Aí achei interessante que o professor Renato falou que eu poderia ter pensado em uma outra variável dependente, né? Eu usei a empresa farmacêutica, eu poderia ter usado ativo intangível.
Eu acho que eu acabei tendendo a usar empresas farmacêuticas porque era meio que a minha pergunta. Tipo, eu queria saber as características das empresas farmacêuticas, entendeu? Era mais nesse sentido. Mas eu acho que super daria para fazer com ativos intangíveis e ver quais as empresas, que setores de atividade estão nos ativos intangíveis, né? Pode falar, professor. Mas aí você tem que mudar a pergunta. Sim. Tá? Sim, O Y é definido pela tua pergunta. Sim. Tá? Então, a resposta é perfeita. Se a tua pergunta é definir quais as características das empresas farmacêuticas, aí o teu Y está certo. Se você quiser mudar a pergunta, aí você pode pensar em outra variável dependente. Desculpa, Renata. Imagina, e foi super legal, porque eu mesma não tinha pensado nessa possibilidade, eu já tô, nossa, dá para fazer isso mais para frente, quem sabe? Então foi muito legal. Agora, Bom, Renata, uma pergunta pontual também. Dá para replicar essa técnica olhando, por exemplo, as bases de dados da PIA, com uma outra pergunta que eu estou imaginando aqui, só que aí eu não teria acesso aos microdados, né? Imaginando, até teria, mas aí tem que ter um projeto específico. Olhando para níveis de desagregação setorial para 3 dígitos, então vocês teriam o quê? Umas 200 linhas e N outras variáveis, ou seja, 200 Ns, né? Se a sua base for bastante balanceada, que não era o meu caso, você consegue fazer com 200 observações, mas aí a sua variável dependente teria que ser alguma coisa que é quase 50%, então, tipo, sim ou não, sim, quase 50%. Entendi. Tá bom. Nossas bases nunca são balanceadas. Entendi. Por exemplo, a minha segunda árvore na dissertação, eu sei que isso não é o tema, mas né, vou falar rapidinho. Não, claro, a ideia do seminário é essa também. A gente discute técnicas e tal, bater papo. A segunda árvore é olhando só para os dados das empresas farmacêuticas. Aí eu tenho um pouco mais de 200 observações, só que aí minha base é super balanceada porque eu peguei a mediana do lucro. Então, assim, empresas que têm a mediana maior ou menor do lucro operacional do setor delas. E aí eu consigo fazer uma árvore com uma base menor, mas é porque é quase 50%, entendeu? E aí a árvore funciona melhor. Mas, assim, por exemplo, um outro trabalho... Na verdade, não é uma martelada, né? Pegar a mediana do lucro, justamente você balanceou a tua mão. Sim, não, ela. Quase da cacetada. Sim. Não, beleza. É que para minha pergunta funcionava, porque eu queria saber beleza. se as empresas que têm lucro maior que a mediana são as que têm mais ativos intangíveis, entendeu? Não, nesses casos, Renata, certo? Você tem que. Você pode usar argumentos de autoridade, falar assim: ó, fulano fez isso, eu tô seguindo o que o cara fez, beleza. Tá? Principalmente se esse fulano for um cara importante. Né? É isso, um cara importante, ia falar outra palavra. Então, nesse caso, ou então você vai ter que justificar, certo? O que um parecido fala assim, não, peraí, você balanceou artificialmente a tua base, certo? Porque você pode ter jogado, ao jogar a mediana, não sei se você ponderou pela distância da mediana, tá certo? Pelo desvio padrão, portanto. Tá certo? Então, pode ser que tenha muita gente em torno da mediana, ou então tem muita gente do lado de cá, tá certo? Sei lá. Se é patente, eu digo para você com certeza, a mediana vai ser muito baixa, porque você tem uma baixa concentração do 0 e 1, 2, 3, tá certo? Quase ninguém para lá, tá certo? Ora, lucro eu não sei, até porque você tem fenômenos atuais, tá? Que o Fernando sabe muito bem, enfim, você também, que lucro é um detalhe para muitas dessas empresas, tá certo? Os caras valem milhões e nunca deram lucro, e provavelmente nunca vão dar, mas mesmo assim o mercado fica valorizando esses caras, tá certo? Então os caras continuam gastando sem, digamos, eu ia falar sem critério, mas não é sem critério, né? Eles têm um estímulo a continuar fazendo investimentos muito grandes, especialmente em P&D, certo? E não estão nem um pouco preocupados nem com a geração de caixa, nem com o lucro. Tá? Então, isso, enfim. Mas, desculpa, Renato, estou bagunçando o teu... Não, imagina. Não, e é interessante porque eu usei lucro na dissertação, mas agora na tese, uma das coisas que eu quero fazer é usar valor de mercado das empresas, porque aí eu consigo entrar na discussão de financiarização, porque essas empresas não estão, porque você falou, elas não estão tão preocupadas com lucro, elas estão muito mais preocupadas com como elas são valorizadas no mercado, como elas pagam os acionistas. Então, aí, mas isso aqui também é uma coisa que eu vou tratar daqui a pouco, mais para frente. E, então, agora sobre a terceirização do P&D e esse termo. Foi o termo que o Célio utilizou, e eu confio nele para isso. Mas, assim, porque eu li tudo em inglês, né? Porque como não tem quase nada em português, o termo, em geral, é outsourcing mesmo. Então, existem textos que falam do outsourcing do P&D.
e para o setor farmacêutico. Mas eu acho interessante, porque é um ponto relevante mesmo. Eu não acho que essas Big Pharmas tenham a opção de produzir, fazer esse P&D interno. Era por isso que surgiu esse espaço para as pequenas empresas, né, nesse setor. Então, assim, é interessante. E agora, acho que o último ponto, que era o maior diálogo com a literatura. Admito que isso é o que eu tenho mais dificuldade, assim, até de... Assim, na minha cabeça tá meio claro o diálogo, porque eu li esses autores, foi daí que veio a minha ideia, foi daí que eu vi que realmente não tinha uma metodologia para isso. Eu preciso agora conseguir sistematizar no papel, exatamente, tipo, o quem avançou tanto e por que eu estou avançando a partir disso. Mas eu sei, essa é uma crítica sincera, eu sei que eu preciso de uma autocrítica também. Então, obrigada por apontar, professor. Tem jeito de fazer isso. Se você quiser, eu te mostro alguns. Ai, por favor. Tá. Obrigado, Renata, pelas tuas observações, os comentários, respostas. Felipe, Ai, você peraí, posso agora. falar só mais uma coisinha? Pergunta para o Felipe, se o Felipe deixar. Ele À deixa. vontade, vai lá, Renata. Então vai, Obrigada. Renata. É que eu esqueci que eu ia falar para o professor Jegues. Ele perguntou, né, se daria para fazer com dados brasileiros. O único outro trabalho que eu achei na parte econômica que usa a Árvore é um trabalho que vai discutir, usando a Pintec, empresas que são inovativas em produto e processo, porque as empresas respondem essa pergunta, e aí ela vai pegar as características das empresas que são inovativas em produto e processo. Então, a Árvore a variável dependente, é inovativa em produto e processo? Sim ou não? E aí, que no meu caso seria farmacêutica, sim ou não, e aí ele vê quais são as características das que são inovadoras em produto e processo. Então, assim, tem várias aplicações e essa é uma com os dados brasileiros, sabe? De quem que é o trabalho, Renata? Desculpa. É da Você acha que Gabriela tá em inglês? Eusébio. Da Gabriela Hã? Eusébio. Como? Da Gabriela Eusébio. Tá, então. Se eu não me engano, ela é da Se USP você tiver Ribeirão. referência fácil, me manda. Tá, te mando sim. Obrigado, Renata. Felipe. Beleza. Bom, então vamos lá. Começando pelo foco da pesquisa, né, Renato? Eu acho que vale a pena eu falar como que eu me interessei por esse tema e comecei a cair nessa história, né? O que acontece? Até um pouquinho antes do mestrado e tudo, eu já estava olhando, né, para as notícias da guerra tecnológica e tudo mais, e você vem pela definição, né? Se tem uma guerra tecnológica, tem uma disputa tecnológica. E essa disputa é entre quem, né? Então, entre China e Estados Unidos. E vem aí veio o raciocínio da China. Assim, poxa, há 20 anos atrás a China era uma coisa, 20 anos depois a China é outra. Então, a China ela teve um desenvolvimento tecnológico muito rápido, e alguma coisa deve ter sido responsável por esse movimento, né? E a partir desse início de pensamento foi que eu pensei em estudar as políticas industriais chinesas. Eu acho que, na minha percepção, ela tem esse poder aí de direcionar fortemente a mudança técnica do país, né? Então, o objetivo mesmo é entender de forma mais ampla a lógica mesmo e a estratégia dessas políticas e como que elas se desdobram e chegam até a guerra tecnológica, né? Agora, com relação às empresas, eu acho que eu poderei falar um pouco delas quando eu chegar na hora de explicar a indústria de semicondutores. Então, falar um pouco de quais empresas estão mais avançadas em quais áreas nesse sentido, e com relação ao desenvolvimento das firmas domésticas na China, eu acho que é importante a gente perceber a estrutura produtiva, né, o tecido produtivo chinês. Então, o que acontece? Eles tinham firmas domésticas em diversas áreas aí das indústrias de tecnologia da informação, e no decorrer da implantação e do lançamento desses programas e projetos, pelo que eu li, teve uma inter-relação forte com essas empresas. E o entendimento dessas empresas na importância tanto da inovação quanto do desenvolvimento de padrões para o domínio do mercado doméstico e, posteriormente, para o mercado externo também. Então, nesse sentido, né, com essa dupla área, tanto essa dobradinha, né, do governo dando os incentivos e das próprias empresas entendendo a importância desses aspectos e de terem interesses próprios dentro da China por serem empresas domésticas, né? Eu acho que a partir daí, essas empresas, junto com os incentivos governamentais e as compras públicas, né, na criação de um mercado interno dentro dessa área, elas conseguiram se desenvolver. Mas também existem inconsistências nessa relação governo-empresa, porque o interesse da empresa é o lucro e o acesso ao mercado, né? Então, ao mesmo tempo que ela tem esse interesse, ela tenta agradar o governo, demonstrando que ela também segue as políticas
estabelecidas pelo governo central para manter os incentivos governamentais, acesso a políticos e tudo mais. E nem sempre o que as empresas falam é exatamente o que o governo quer e vice-versa, né? Então, você tem algumas inconsistências, mas que, na minha percepção, elas são de caráter menor, assim, né? Até pelo desenvolvimento que a gente tem observado. Bom, então, com relação às empresas, é isso, né? Do interesse próprio, é isso, mais ou menos isso. Se tiver alguma outra coisa que você quiser perguntar, você, por favor, fica à vontade. Com relação à universidade, eu acho que as universidades chinesas, né, elas passam por um processo de atualização, de desenvolvimento, de repatriar pessoas que foram para outros países em outros momentos, e de direcionamento de desenvolvimento em determinadas áreas. Então, salvo engano, a partir dos anos 90, grande parte das políticas industriais elas estavam direcionadas majoritariamente não a ações tecnonacionalistas, mas em ações ditas mais horizontais de desenvolvimento do setor educacional e da ciência. Então, houve um investimento muito grande em determinadas áreas específicas que pudessem promover a ciência e tecnologia de forma específica. Então, nas áreas das ciências duras e de forma geral, isso foi feito. E, na minha percepção, a China está colhendo os resultados desse investimento de longuíssimo prazo, né? De anos, de 20, 30, 40 anos nessas áreas. E também com a estratégia de se internacionalizar e de ter liderança nessas áreas. Então, não só o desenvolvimento interno, mas também de passar a ocupar esses outros espaços, né? A nível internacional, e essa é uma característica, acho que geral da China, até mesmo na área dos padrões técnicos, né? Tanto do desenvolvimento de padrões locais e também da participação em espaços internacionais nessas áreas. Então, isso passa na educação, passa pelas empresas, passa pelos padrões técnicos, e assim sucessivamente. Pelo menos é assim que eu entendo esse movimento, né? Esse movimento, assim, tanto das empresas quanto no caso das universidades. E tudo isso centralizado dentro de uma estratégia de longo prazo, que é muito característico, sui generis, da China, né? Pela centralidade do Partido Comunista, enfim. Né? Você tem uma série de características institucionais ali que permitem com que o país tenha objetivos de longo prazo e que ela consiga manter esses objetivos ao longo do tempo, né? Então, acho que passa por todas essas questões. Beleza, Felipe. Obrigado pelas respostas. Jags, quer fazer uma observação adicional? Acho que, rapidamente, só para o Felipe, eu acho que agora a gente precisaria, né, levantadas as questões, olhar um pouco mais os planos nacionais de padronização, não é bem esse nome, mas são umas iniciativas coordenadas pelo partido chamando as empresas líderes, né? Já vai na discussão do Renato, que você tem ali a estratégia de inteligência artificial, o partido coordena e chama a iFlyTech, a Tencent, etc., e cada uma das áreas específicas. A gente precisaria mapear um pouco essas iniciativas, quais são os agentes e quais são os documentos, né? Valeria a pena também, a gente vai precisar, acho que para a versão avançando aí, né? Para alguma sistematização empírica em algum momento, né? Nem que seja descritiva. Eu te mandei uns trabalhos agora, a gente olhar para a atuação chinesa nos organismos internacionais de padronização, trazer talvez alguns dados de patentes também, mas uma coisa um pouco mais descritiva, que já é o perfil do trabalho mesmo, mas é mostrar o avanço da ciência, da inovação chinesa e também, especificamente, nas questões de padronização. Aí é um pouco mais... É difícil, né? Porque é difícil estabelecer uma relação direta entre a quantidade de ações, as normas e a efetividade daquilo, dada a forma com que a padronização é feita, né? Mas a gente tem literatura internacional debatendo esses temas, então a gente cita a partir das referências e coloca lá os dados nesse sentido. E um outro ponto final que eu acho que a gente deve mencionar no trabalho, que a gente, né, por enquanto não chegou ainda, mas é levantar uma discussão, provavelmente na sua defesa vai aparecer, que é a reconfiguração das formas com que o partido tem atuado nas grandes empresas. Isso está em questão, isso está em debate, né?
a ideia de que do novo estágio de desenvolvimento chinês agora, com o bem comum, digamos assim, né? Não é bem essa palavra, mas o que eles chamam de economia dual, né? Economia dual para a gente é outra coisa, né? Lewis, tal, mas eles estão chamando assim de dupla circulação, tal, que é a ideia de espraiar mesmo o bem-estar mais, né? A partir dessas grandes empresas, Big Techs. Então, tem reconfigurado a participação do Estado. Por um lado, você tem um movimento de corporificação dessas empresas, de ocidentalização, entre muitas aspas, e pressões vindo das empresas. Por outro, isso, numa perspectiva mais mainstream, falaria, olha, eles estão se ocidentalizando de maneira geral e por isso estão tendo bom desempenho. Numa perspectiva não mainstream, fala, olha, tudo bem, tem uma ocidentalização, entre muitas aspas, na gestão, nas técnicas, nos métodos, na corporificação mesmo. E na internacionalização, mas tudo isso é conjugado às diretrizes do partido, com os Industrial Guidance Funds, e o partido tem perdido espaço relativo quantitativo, mas tem reconfigurado a sua participação nos boards, nos conselhos de direção, com poder de veto, etc. Isso tudo não dá para mensurar, né? Mas nem é objeto do seu trabalho, mas eu acho que ali na parte final, na conclusão, deve aparecer pelo menos esses questionamentos, porque passa pelo padrão, na iniciativa internacional, um chamamento, quase que uma convocação, quase que um edital nacional de, olha, quem vai coordenar esse tal padrão, e eu vou estar junto ali olhando, com participação no board, tentando enquadrar. Então, para quem vem das áreas de relações internacionais com você, vai ter mais habilidade até que a gente para identificar essa construção de consensos, tal, etc. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer, eu acho, nessa parte final, e tentar trazer uma base, né? Não de base de dados, mas alguns elementos empíricos um pouco mais fortes, né? Como o trabalho é um pouco prospectivo, é mais difícil, né? A gente está discutindo essas questões, mas acho que tarefas nossas aqui, pensando a partir dos comentários do Renato, eu acho que realmente são pontos que ainda a gente não chegou. Sim, essa questão da, vamos dizer assim, setorização da economia digital por grandes empresas chinesas, isso realmente é um fato que eu acabei não colocando na apresentação, e vale com certeza o aprofundamento, sem dúvida alguma. E outro ponto interessante com relação à internacionalização dos padrões nos órgãos internacionais é que a China ela tem está conquistando a liderança em alguns setores. Isso é um movimento gradativo, né? Até de participação em maiores subcomitês e comitês, enquanto conseguir, de fato, com que os padrões sejam aprovados enquanto padrões internacionais. E ela conseguiu, de fato, foi na área do 5G e da internet das coisas, que essas duas tecnologias elas estão mais ou menos intercorrelacionadas, e a China conseguiu aprovar seus padrões técnicos dentro dessa área específica. Mas a estratégia paralela, né, dos chineses, que realmente é um aprendizado de múltipla estratégia, enfim, essa coisa toda, é que enquanto eles estão tentando aumentar a atuação nas organizações de padrões técnicos, eles já estão exportando seus padrões tecnológicos para outros países, independente dessa aprovação ou não, de forma a aumentar seu peso quando essas decisões foram tomadas. Então, se diversos países já estão utilizando esses padrões, né, como eles não serão aprovados nessas organizações internacionais? Então, é uma tentativa de contornar, vamos dizer assim, esse engessamento, a restrição dentro dessas organizações que são majoritariamente dominadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Então, tem esse aspecto aí também. Perfeito. Eu acho que com essa participação, aprovação, mostrar alguns dados nesse sentido, discutir e, ao mesmo tempo, tentar pegar dados, ainda que secundários, da participação chinesa, das patentes dessas grandes empresas nessas áreas, a gente já senta um pouco mais pé no chão. Fica bem jóia. Ok. Beleza. Bom, obrigado, Felipe, obrigado, Renata, pela apresentação e pelas respostas, comentários. Quero ver se o público, se a Clara ou o Paulo que estão aqui, tem alguma pergunta adicional. Temos alguns minutinhos ainda. Paulo, vontade. Eu só gostaria de perguntar para o Felipe a dificuldade que ele está encontrando, assim, porque eu pesquiso China também, estou encontrando dificuldade com os dados, né? Tem muita coisa
em chinês e... Não, tem coisa em inglês também, mas assim, para entrar realmente nessa questão micro das empresas, eu encontrei muita dificuldade para encontrar dados. Não sei como ele está vendo isso, né? Como ele está trabalhando isso. A questão que o professor Diegues colocou, também eu acho interessante, que é uma coisa que eu percebi, os diretores, os executivos dessas empresas são muito qualificados, eles se preocuparam muito com essa questão da qualificação desses CEOs, né, dessas empresas. Então, acho que isso é um dado importante nessa questão do desenvolvimento de padrões e tudo, né? São pessoas muito qualificadas, assim, o que eu pude encontrar de informação. Mas era isso. Obrigado, tá muito bom o seu trabalho mesmo, o trabalho da Renata também. Parabéns aos dois. Hein? Obrigado, Paulo. Felipe, quer fazer comentários em cima da observação do Paulo? Oi, Paulo. Obrigado pelo comentário e por, né, ter gostado. Que bom que tá bacana. Bom, então, como que eu estou pegando esses dados? Né? De forma geral, eu estou pegando dados mais amplos, assim, eu estou mais de política pública, né? Não estou chegando a dados por empresa. Então, os dados de política pública, eu, por meio de documentos de estudos secundários, eu vejo quais são esses documentos, aí eu entro no site em chinês, com o chinês simplificado, aí eu traduzo para o Google Tradutor direto para o inglês, porque se eu traduzir chinês simplificado português, não dá, e aí eu leio isso em inglês, os documentos oficiais da China em inglês, e aí eu consigo entender um pouco melhor sobre do que se tratam essas políticas. Com relação a dados, tem um site que chama data.cn, se eu não me engano, que ele, se eu não me engano, é um site do livro chinês de estatísticas e tem diversas estatísticas com relação à China, inclusive sobre setores industriais. Eu não sei se chega a nível de empresa, mas eu acho que vale entrar no site e dar uma pesquisada ali para ver se tem algum tipo de dado que te interessa. E com relação a dados empresariais, o que eu sugiro é, às vezes, achar algum outro estudo que já tem informações a nível de empresa e ver aonde esse estudo pegou essa informação, porque realmente a nível mais aprofundado mesmo, desagregado, né? Eu não tenho conhecimento. Valeu, obrigado, Felipe. Ok. Bom, uma história rapidinho engraçada sobre uma anedota, né, dos CEOs das estatais chinesas. Eu já contei, talvez o Renato já saiba, já tenha contado. Eu estava num seminário ano passado organizado pelo pessoal do Mackenzie e estava presente lá um ex-presidente do Brasil da State Grid, da Three Gorges, né? E aí ele tinha subido de cargo, ela tinha voltado para a China, era um dos grandes mesmo assim da Three Gorges, né? Que é uma puta de uma estatal chinesa, energia e tal. É esse tipo de quadro que a gente está falando, né? Ele estava apresentando ali, porque ele tinha conexão com o embaixador, uma coisa assim, fez uma gentileza. E realmente o nível da apresentação dele assim, me impressionou, assim, a qualidade. Claro que às vezes o CEO tem um estilo um pouco mais de negócio e tal, né? E ele tinha esse linguajar, essa percepção, mas claramente uma percepção estratégica do desenvolvimento, assim, foi um negócio que me impressionou bastante, né? E aí, depois que acabou a apresentação, a gente ficou conversando, batendo um papo, né? E eu perguntei para ele, né, assim, informalmente, né? Olha, como são as pressões na corporificação das empresas, a discussão lá dos lucros a só, a expressão da financiarização, etc. E as novas gerações de quadros do partido assumindo e tal, né? Falei, por quê? A gente, às vezes, olhando aqui na nossa perspectiva, pensa, será que a China vai sucumbir a essa pressão da liberalização ou não? Né? Levantando as questões, né? Até porque a formação de economistas na China é ortodoxa, os filhos da elite saem para estudar nos Estados Unidos, tal, não sei o quê, em Chicago, né? Agora que eu estava falando, ele deu uma risadinha, assim, ó. Aí ele levantou a mão, me interrompeu, falou, inclusive é meu caso. O meu filho faz economia na Universidade de Chicago, né? Eu falei, e como você conversa com ele depois preparado no quadro? Ele falou, não, a gente mandou para os Estados Unidos, está lá em Chicago, estudando, tal, fazendo economia, mas a hora que ele voltar, eu falei, e aí, né? Ele falou, não, a gente sabe, eu deixo ele falar, a gente deixa eles falarem o que eles quiserem, incorporam, debate e tal, mas na hora de decidir mesmo, assim, as questões, ainda tem a centralidade do partido. A gente tem mandado o moleque para o MIT, né? Exatamente. Chicago, porra. Ele começou
Falou, a gente é pragmático. Eu falei, mas o pragmatismo, né, parte de um referencial, né? Mas foi engraçada a percepção deles. Mas, enfim, Só uma anedota. beleza. Valeu, pessoal. Bom, acho que a gente pode encerrar. Não sei se a Renata e o Felipe têm algo a dizer, considerações finais, Renata? Só agradecer pela oportunidade, pelos comentários, de verdade. Beleza. Felipe? Exato, o mesmo. Agradecer a todos e o espaço e os comentários. Beleza. Então, a gente vai encerrando aqui a terceira mesa do Seminário de Jovens Pesquisadores. Como eu disse no começo, nós tivemos baixa adesão, né? Mas tivemos discussões muito interessantes e produtivas. Eu agradeço o Diegues pela organização, agradeço a Camila pela organização, por todo o apoio que está aqui também, tá? E obrigado pela atenção de todos vocês. Nos vemos na próxima. Valeu, pessoal. Até. Obrigado, obrigado.